Boa tarde, meus amados irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Hoje a pergunta de número 100, ainda relacionada aos 10 mandamentos, que logo em seguida daremos início. E diz assim a pergunta 100. Que pontos devemos considerar nos 10 mandamentos? Segue a resposta. Devemos considerar nos 10 mandamentos o prefácio, o conteúdo dos mesmos mandamentos e as divinas razões anexas, a alguns deles, para lhes dar maior força. Bem, para isso vamos ler apenas alguns versículos dos 10 mandamentos. Vamos ler os versículos de 1 a 6. Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 6. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Nesses 6 versículos nós já teremos, são os 2 primeiros mandamentos, tudo aquilo que nós vamos tratar nesse ponto, nessa pergunta que fala sobre como devemos ler os 10 mandamentos. Bem, para isso nós precisamos fazer um apontamento sobre a arte de interpretar. Como devemos interpretar? Porque no final das contas não é só os 10 mandamentos que precisam ser interpretados corretamente. Toda a escritura deve ser interpretada corretamente, obviamente. Mas até podemos e devemos ampliar. Tudo na nossa vida deve ser lido e interpretado corretamente. Bom, e para isso, a interpretação de qualquer texto, seja da escritura ou mesmo sem ser da palavra do Senhor, deve exigir de nós, então, algumas regrinhas. Primeiro, você deve observar quem escreveu. É verdade que você vai nos dizer que Hebreus não tem um autor definido, mas tem um autor. Nós podemos não saber quem escreveu, mas sabemos que escreveu. E temos algumas informações sobre ele. E uma informação importantíssima é que quem escreveu era um hebreu, com certeza. Ou seja, alguém que era um judeu ortodoxo, alguém que realmente conhecia a lei do Senhor, alguém que teve esse estudo, ainda que tenha com certeza se convertido, mas era alguém que era um hebreu, ou seja, um conhecedor e, antes do cristianismo, um praticante zeloso do judaísmo. Então, pergunte sempre ao texto que você está lendo, quem escreveu? Para que, a partir do conhecimento de quem escreveu, você já tenha algumas noções sobre suas intenções, sobre o seu propósito, sobre o que ele quer de fato nos dizer. Afinal das contas, imagine, se quem escreveu é uma pessoa que está tratando de um assunto de forma séria, é um teólogo, por exemplo, você vai ler de um jeito. Se a pessoa que escreveu é um comediante, você já imagina que ele esteja querendo fazer piada com o assunto. Se é uma pessoa fiel, dedicada, que costuma pregar, ensinar com dedicação e zelo, você já espera dela um zelo, uma dedicação, ela está falando sério. Se é um falso profeta, ou seja, alguém que costuma falar lorotas, que costuma ensinar coisas erradas, você já não vai esperar muita coisa boa. Mas, ao mesmo tempo, é verdade que tanto bons teólogos podem errar, quanto aqueles que costumam ensinar coisas erradas podem até acertar uma vez ou outra. Então também temos que ter cuidado. Mas conhecer quem é o seu autor vai ajudar bastante em relação a qualquer texto
a dar uma direção para a sua leitura. Então, primeira regrinha, procure saber quem escreveu o texto. Também procure saber quando escreveu. Lembre-se que estamos falando de documentos antigos. Então, quando foi que ele escreveu? Isso faz com que você tenha uma direção sobre o período, como é que estavam as coisas. Nesse caso, falando de escritura, você pode estudar todo o período, tanto do autor quanto dos destinatários, os primeiros leitores daquele material, para ter uma noção de quais eram os costumes, ou mais ainda, como é que estava a cabeça do povo nesse período, para que até você não venha a exagerar na sua interpretação. Por exemplo, não é incomum aqui e ali pessoas interpretarem textos antigos, falando especificamente da Escritura, e colocar sobre os textos algo que hoje nós entendemos. Só que na época o pessoal não tinha esse entendimento, né? Então, quem leu o texto, até quem escreveu, tinha uma limitação decorrente do seu período. Até porque a Escritura foi sendo revelada pouco a pouco. Deus não deu toda a revelação de uma vez só. Deus foi revelando aos pouquinhos. Então você espera que eles tenham um entendimento de acordo com a sua capacidade da época. Nós hoje temos muito mais capacidade de interpretar a Escritura, porque nós temos toda a Escritura, toda completa, e ainda temos 2000 anos de teologia, de estudo, de uma igreja cristã, pensando na igreja cristã do mundo inteiro, examinando a Escritura, até às vezes errando aqui e ali, mas também acertando em grande medida. Então nós temos uma bagagem bem grande para interpretar o texto. Então considere a época, né, para que você seja justo com a interpretação do texto. Em que contexto escreveu? Ou seja, como é que estavam as situações? É o período de guerra? Não, era um período de paz. Havia algum problema específico? Isso nos ajuda a também ter uma direção para a interpretação. Por exemplo, Coríntios tem todo um contexto. Os pecados, os problemas, as intrigas, questões de imoralidade. Tudo isso ajuda-nos a interpretar palavras, principalmente quando elas são detalhadas, né? Então, o contexto ajuda a gente a ter uma direção na interpretação. Já outras cartas de Paulo têm outros contextos. Então, mesmo que Paulo use a mesma palavra, pode ser que ela tenha um significado um pouco diferente dentro de seu campo semântico, ou seja, dentro das possibilidades de significado. Pode ser que Paulo queira dizer uma coisa em uma carta e outra coisa em outra carta. Ou seja, algo semelhante, mas não igual. Por quê? Porque um é um contexto, o outro é outro contexto. E nós, então, devemos aplicar o contexto ao significado do texto. Então, procure entender em que situação está sendo escrito. Qual o contexto literário do texto? E aí eu estou falando especificamente do texto. Ou seja, o que foi dito antes, o que foi dito depois, para você entender o que ele está querendo dizer dentro daquele texto especificamente. Lembre que nenhum versículo está isolado, nenhum mesmo. Todos os versículos da Bíblia têm um contexto literário, ou seja, tem coisas antes, tem coisas depois. Então, procure entender o texto dentro de tudo aquilo que foi escrito antes e depois. Isso ajudará bastante. E, inclusive, dentro disso, você pode, e até deve, ampliar qual o propósito geral do texto. Ou seja, leia todo o livro. Vamos lá. Você quer interpretar algum livro, texto específico de Gênesis? Leia Gênesis. Você quer interpretar algum versículo específico de Romanos? Leia Romanos. Você terá uma noção do livro, qual o propósito do livro, e é claro que as partes do livro vão estar em acordo com o livro. Por quê? Cada parte tem que ser coerente com o todo, assim como o todo tem que ser coerente com suas partes. Então, você terá uma direção para a interpretação das partes, sabendo que elas, com certeza, têm uma coerência, principalmente no que diz respeito à Bíblia, porque o seu autor máximo, o seu autor supremo, é o próprio Deus. Então, para interpretar cada versículo da Escritura, precisamos conhecer o propósito geral do livro, que nós já falamos, conhecer todo o texto antes e depois, como nós já dissemos, leia o que a gente chama de perícope, que é um pedaço de texto com começo, meio e fim.
E estar atento às palavras do texto. Claro, aí vem um probleminha, né? Porque nem todo mundo vai conhecer o grego e o hebraico. Se você ficar atento às palavras do texto em português, se for uma boa tradução, ótimo. Você terá com certeza uma boa direção. Mas, na dúvida, um estudante, ele precisa, ou um estudioso, sempre recorrer ao termo original. Porque sabe que o tradutor, às vezes, pode não nos dar um significado bem certo para o que deveria ser ali naquele texto. Então a gente sempre recorre ao texto original. Mas uma boa tradução em português, com certeza, também nos dará o significado correto do texto. Bom, para interpretar e aplicar corretamente e especificamente os 10 mandamentos, lembre-se que isso é tudo uma introdução para a leitura dos 10 mandamentos. Então a pergunta 100, ela trata das seguintes questões. Devemos olhar a introdução do mandamento. O que Deus fala como introdução? A apresentação, é o prefácio. Palavras introdutórias antes de dar o mandamento em si. Devemos olhar para o conteúdo do mandamento como parte principal, e aí focar no conteúdo e ter a atenção devida, é claro. E devemos olhar as explicações extras que aparecem. Ou seja, ele está apresentando 3 partes. Nem todos os mandamentos têm as 3 partes. O todo, os 10 mandamentos, têm as 3 partes. Mas nem todos especificamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 10, nem todos têm exatamente uma introdução e uma explicação extra, que seria algo anexo. Mas quando tem, preste atenção, para que você entenda e complemente, ou seja, amplie a profundidade do mandamento. Por exemplo, nós vimos os versículos de 1 a 6. A introdução, nós temos, Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso não é um mandamento, é uma introdução. Observe coisas fortes. Eu sou o Senhor teu Deus, então tem que obedecer a mim, não a outros, nem pessoas, nem deuses. Eu tirei vocês da terra do Egito, portanto eu comprei vocês. Vocês têm obrigação de me obedecer, são meus. E eu estou dando a vocês regras, mandamentos, como um rei que governa sobre a nação, como alguém que é dono de um povo, né? Pensando na época dos escravos, né? E aí sim, ele vai dar os mandamentos. Não terás outros deuses, é um mandamento. Não farás imagem de escultura, é outro mandamento. Mas observe que o segundo mandamento tem um anexo. Mas que imagem de escultura, você pode perguntar? Aí ele especifica, olha, nada. Nem semelhança nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nenhuma. Então não tem nenhuma brecha, nem animal, nem ser humano, nem anjos, nada, nada, nada. Não farás imagem nenhuma sobre Deus e nem imagem nenhuma para substituir Deus, né? Aí tem 2 questões, né? Vamos ver isso no mandamento, mas só para você ver que o anexo ajuda a entender que não fazer imagem de escultura é nada mesmo e nem de um lado sobre Deus, nem contra Deus, né? Ou seja, um outro Deus. E ele diz mais, ó, não as adorarás, nem darás culto. Então, você não faça imagem, aí especifica para não adorar, não dar culto, nadinha, nem Deus quer que você dê imagem a ele, porque ele é espírito, nem quer que você dê culto a imagem alguma. E essa questão de outros deuses também. Deus não precisa de imagem para ser adorado, né? Tudo isso aí. E ele traz mais um anexo. Porque eu sou o teu Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos. E aí ele mostra, olha, tem castigo para quem fizer isso. A idolatria, ela tem um grande anexo, ou seja, Deus odeia a idolatria, toda a idolatria. Daí os romanistas, os papistas, tenham atenção a isso. Deus odeia a idolatria. E não importa se é um ídolo para estar no lugar de Deus, como as nações que têm outros deuses, quer seja uma imagem para retratar o próprio Deus. Deus odeia a idolatria. E ele, no anexo, mostra que as 2 coisas são igualmente odiosas a Deus. Porque você está dando uma falsa imagem de Deus.
Outro porque você está trocando Deus. Então Deus odeia a idolatria. Então tenham cuidado, porque se vocês perseverarem nisso, saibam que Deus, a ira dele, estará sobre contra vocês. Então não façam isso. É um conselho, vamos considerar de amigo. Alguém que não quer que ninguém vá para o inferno. Alguém que não quer que pessoas sofram eternamente. Não queremos, não devemos querer, já que o próprio Deus diz que não tem prazer em condenar pessoas, mas faz porque ele é justo. Mas nós não queremos isso, então estamos avisando como amigos. Não façam, abandonem toda a idolatria e sirvam a Deus como um Deus que é Espírito, que deve ser adorado em Espírito e em verdade, unicamente por Cristo, o único mediador, e assim glorifiquem a Deus. Então veja que os anexos nos ajudam a compreender melhor os mandamentos. Eu dei um exemplo, mas isso vai ser tratado depois nas perguntas seguintes, que vão tratar dos 10 mandamentos, um após o outro. E, para finalizar, a perfeita compreensão dos 10 mandamentos, lembre-se, está no Novo Testamento. Você quer saber como interpretar os 10 mandamentos? Vai para o Novo. Lembre-se do Sermão do Monte. Jesus dá a interpretação correta dos 10 mandamentos e aplica com profundidade os 10 mandamentos. Então vai para o Novo Testamento, você vai encontrar Jesus nos Evangelhos, vai encontrar as cartas de Paulo, que de vez em quando apresenta os mandamentos. E quando não explicitamente, faz isso implicitamente, traz as aplicações, as implicações, fala do fruto do Espírito, que é, com certeza, uma implicação e aplicação dos 10 mandamentos. Vai para o Novo Testamento e você vai ter a correta interpretação dos 10 mandamentos. E isso será uma bênção, com certeza, para a sua vida. Então, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado pela tua palavra, que revela a tua santidade e nos conduz para uma vida santa e agradável ao Senhor. Abençoe a tua igreja e tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia.